Olá, Conversa de Peso em sua 11ª temporada. Sempre uma alegria estar com você aqui pela nossa Vale TV, através das nossas redes também e com os nossos parceiros, né? Agradecendo muito Sicredi, parceiros de todos nós. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos. O calçado se encontra na Zero Grau, em Gramado. Em novembro, no Serra Parque, e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Meu convidado de hoje veio conversar com a gente sobre a história de dois irmãos, patrimônio histórico e os 200 anos da imigração alemã do Brasil. Natural, lá da linha comprida, Salvador do Sul, é filho do seu José Hermindo e da dona Ione. Marido da dona Lésia, trabalhou 9 anos nos calçados Henry e 14 anos na Calçados Maide, em Dois Irmãos, e sócio por 18 anos da Centropé Indústria de Calçados. Trabalhou como voluntário no Clube 7 de Setembro e na Sociedade de Atiradores. Militante do MDB desde 1982, foi 10 anos vereador, 8 anos secretário, 8 anos como prefeito de Dois Irmãos e está agora no 8º ano como vice-prefeito. É um entusiasta da nossa cultura germânica e do nosso patrimônio histórico. Dois Irmãos, aliás, celebra exemplarmente o bicentenário e trata o turismo como uma importante indústria da cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com o Juarez Stein. Herr Stein, uma honra te receber aqui para essa conversa de peso. Uma alegria poder estar de volta aqui. Sempre bom te ter com a gente, que é sempre catedrático, tá? Por favor. Mas é um prazer. Não está aqui, mas temos filhos e netos. É isso? Temos filhos. Hã? Filhos. Quem? 2 filhos. O Bruno Henrique e o Luiz Gustavo. Muito bem. Natural de Montenegro? Era Montenegro na época. É. A linha comprida pertencia a, se dizia São Salvador do Sul, depois virou Salvador do Sul, e era tudo do território lá de Montenegro, que era imenso, né? Como vai terminar lá em Dois Irmãos, hein? Você diz? Não, como tu foi parar lá? Ah, sim. Bom, porque o lugar que a gente escolhe para viver fala para nós muito mais que quando a gente nasceu, né? O pai era da linha Júlio de Castilhos, que é Tupandi, e a mãe era da linha comprida. Bom, o pai, a família tinha alguma terra, mas como ele se tornou professor, então ele saiu sem terra, saiu sem nada. E logo tinha, a partir do casamento, 7 filhos. Aí você pode imaginar. E ora aqui, ora ali, o professor algumas vezes transferido, por determinação superior, e em outras ocasiões ele pedia a transferência por interesse próprio, né? Então, daqui para lá, de lá para cá, 7 filhos, sem propriedade, sem terras. Lá pelas tantas, um amigo que estava em Dois Irmãos sugeriu: olha, seu José Hermindo, vá a Dois Irmãos, venha a Dois Irmãos. E ainda bem que ele, não que fosse ruim lá para cima, nós morávamos então na Francesa Alta, bonito nome, né? Lugar bonito, realmente bonito. E eu tinha o quê? 7 anos, aí nós fomos para Dois Irmãos. Tu lembra desse momento? Coloca todo mundo no caminhão e vamos para Dois Irmãos. Eu me lembro, Steph, me lembro de uma passagem bem interessante. Quando nós chegamos aí no Charlau, eu sei que o motorista deu orientação. Ó, por favor, todo mundo quietinho aí, sentadinho no caminhão, porque nós estamos assim e assim para não dar problema. Tá? Pô, foi muito bom. Chegamos em Dois Irmãos, também são algumas lembranças ficam, né? E nós saímos de um lugar que era muito pequeno, a Francesa, a linha comprida era pequena, a Francesa Alta. Moramos em Brochir. Em Francesa Alta tinha, eu não estou enganado, 2 veículos, que eram do comerciante. Então era o veículo que transportava leite e mais um outro. E quando nós entramos em Dois Irmãos, aquilo foi uma festa para a gurizada. Na São Miguel, não pavimentada, não tinha pavimentação alguma, mas já tinha os meio-fios colocados e árvorezinhas plantadas. Aí você passa pela Tiradores, Santa Cecília, a igreja, aquilo foi maravilhoso. Era outra vida. Maravilhoso. Um movimento maior. Se bem que Dois Irmãos isso foi em 64, Estevam. Também Dois Irmãos era minúsculo. Pequena, né? Era um momento que Dois Irmãos, só para ter uma ideia, não tinha tratamento de água, não tinha pavimentação, era tudo precário, tudo muito precário. Uma população, Dois Irmãos, Monroy de Santa Maria,
população muito pequena. E também dispersa, 12 mil né? habitantes, talvez. Núcleo urbano bem menor do que é hoje. É. População muito dispersa em toda essa área Exatamente. também, né? Mas, bons tempos. Teu pai era professor geral. Sim, eu me lembro lá na Francesa Alta, quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula, e foi numa sala dele, ele quis me colocar no grupo, e não deu certo. Eu acho que eu devia ter 6, 7 anos. Era a multissérie aquela, né? Ele atendia... Era curioso, Stefano, porque ele muitas vezes a família parava numa casa paroquial. E aí o pai, ele cuidava de todas as necessidades ali, tanto da escola quanto da igreja. A escolinha era do lado da igreja de Francesa Alta, o cemitério do lado, logo ali adiante o sino também, a casa paroquial pertinho, tudo pertinho ali. E eles o pai e a mãe que tocavam o sino, o pai e a mãe que preparavam, porque o padre vinha de 15 em 15 dias ou lá 30 em 30 dias. Então, enterro de crianças, isso foi algo que nos marcou, porque ele dizia que enterrou muitas crianças, as famílias perdiam 1, 2 crianças, eram famílias mais numerosas e a saúde era muito precária, então a família acabava perdendo 1, 2 crianças. E o pai disse que enterrou muitas crianças lá, aquela região toda, Francesa Alta, Linha Comprida, enfim. Então, não ele tínhamos a presença prestava do Estado ali, né? Não tínhamos a presença do Estado. Era tudo precário. Que é algo que hoje a gente evoluiu precário. muito no serviço de atendimento. Nós evoluímos muito nos últimos 50 anos. Imagina que eu, em 85, Stefano, com o prefeito Wolff, ia junto para inaugurar eletrificação rural no interior de Dois Irmãos. Vários pontos sem eletrificação rural. Eu pego o caso da esposa, da Alésia, sua família, em São José do Herval, ali onde a Herta tem a escolinha. Você desce uns 1.500 metros lá embaixo, um grupo de famílias que depois se transferiu para Dois Irmãos. Essa gente viveu sem energia elétrica. Essa é gente que, de uma época em que colocava a criança em cima de um cavalo manso, né? E esse cavalo saía dali e ia até o Killing, em São José do Herval, lá o Killing, levando alguma mercadoria para deixar no armazém, na venda, e pegar outras que estavam anotadas. Ali você leva isso e traz lá café, traz sal, traz isso, e colocava a criança de volta e o cavalo ia. Mas se fosse atravessar uma cobra ou um cachorro, alguma coisa mais séria, né? Então acho que não se pensava nisso, sei lá. Não se pensava nisso. A tua Dois Irmãos de hoje é completamente diferente da Dois Irmãos, daquele Juarezinho lá, né? E tu foste um importante agente dessa transformação também pela militância e pelo trabalho junto à indústria do calçado. O calçado foi uma monocultura muito importante para a nossa região, né? Foi. Pujante. Pagamos algum preço por essa escolha, mas ela continua sendo muito relevante em Dois Irmãos, né? Eu diria assim, Dois Irmãos, os primeiros imigrantes, um entendimento meu, teriam entrado lá em 1826, 27. Aí você vai décadas e décadas, até 1971, era colônia. Era colônia. Essa nossa gente lá produzia o quê? Batata, feijão, um pouco de arroz aqui e ali, né? Banha, criava algumas galinhas, porcos, enfim. Era isso. Isso foi décadas e décadas. A acácia também se plantava acácia. A extração de madeira, porque havia muito mato lá, né? Décadas atrás. Então essa era a vida em Dois Irmãos. E a coisa mudava pouco, mudava muito pouco. Me lembro de uma passagem de um livro do padre Inácio Spohr, onde o padre jesuíta, de lá de Dois Irmãos, diz: nós estamos abandonados no meio do mato, em meio aos macacos, comendo charque e batata. Era assim. E numa outra passagem, ele diz que nada muda. Aqui nada muda. E você olha as ocorrências mais marcantes, os momentos mais marcantes, passam-se 10, 15 anos, não acontece nada. É um núcleo pequeno, algumas centenas de pessoas na área de Dois Irmãos, não acontece nada. Então a agricultura, a criação de algum gado, enfim, isso vai desde os primórdios até os anos 70, quando nós já tínhamos na emancipação
em 1959, pertencíamos ainda a São Leopoldo, toda aquela região. Quarto distrito. São Leopoldo era muito grande. São Leopoldo chegou a ter momentos com 1.200 km². E Dois Irmãos já tinha, em 59, umas 12 pequenas fábricas de calçados, acredite. Então há uma vocação aí. Né? Por exemplo, a mais antiga é o Wirth, de 48. É uma das mais antigas do Rio Grande, firme, trabalhando. Depois uma muito antiga, Henrich Kunstler. Né? Depois o nosso Pedro Adams Filho veio de lá. Sim, há que se lembrar sempre disso, na virada do século anterior. Então eram pequenas indústrias. Havia a Roseli, a indústria de calçados Travesso. Alguém que vai nos assistir vai lembrar da indústria de calçados Travesso, uma empresa relevante. E outras mais que sumiram. Calçados Maide, por decisão própria, acertou as contas com todo mundo e fechou naquelas crises terríveis que o calçado enfrentou, enfrentando, né, os asiáticos. Então, momentos em que a cotação do dólar foi lá para baixo e muitas empresas sucumbiram. Tá? Mas o calçado, ele começa a crescer para valer em 71. Ele já era forte, já estava em crescimento, porque a pioneira é Campo Bom, né? As primeiras exportações aconteceram pela Franciscana em Campo Bom. Strasbourg. Tem registros de que as primeiras cargas foram com bombeiros e tudo, em ritmo de festa até Porto Alegre. Tá? Então, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo depois. 71, Dois Irmãos. Wirth, a primeira exportação, calçados Wirth. Bom, o que começa a acontecer ali? É a primeira migração interna, acho eu, que no Rio Grande, relevante, profunda. Porque a partir de 71 as outras empresas olham para calçados Wirth, vamos exportar também. E começam a ampliar e construir prédios novos e comprar equipamento e vem gente. Todo e qualquer lugarzinho, porão, qualquer espaço que fosse é alugado para as famílias morarem. Alguns passaram a morar mal, isso é um fato, não dá para negar. Nós não tínhamos experiência com loteamentos, nós não tínhamos. 1, 2, 3, surge um loteamento aqui, surge outro loteamento ali, atropeladamente, e isso gera problemas. Vou dar um exemplo, um loteamento enorme, ele tinha 500 terrenos, mas ele começou a comercializar os lotes e era uma terra vermelha, era agricultura ali, né? E essa terra vermelha, você faz a rua, depois de 2, 3 chuvaradas, destruiu tudo. Então dá para imaginar problemas dessa ordem. E gente chegando, e gente construindo sua casa de sexta até domingo. Evidentemente que é o arrepio da lei, né? Não se obedecia os ritos necessários. Então, isto gerou demandas sociais terríveis. Por exemplo, a área da saúde foi pressionada, ela não estava preparada para isso. Nós tínhamos o quê? Em 70, o hospital em Dois Irmãos, o hospital em Santa Maria de Herval. E as pessoas tinham que, quem não era do INAMS, me parece, tinha que pagar ainda. Então não tinha os postos de saúde, não tinha urgência e emergência, não tinha uma SAMU, não tinha nem ambulância. Dois Irmãos lutou 10 anos para conseguir uma ambulância de Brasília. Né? Então eram outros tempos. E aí vem o calçado, e ele começa a empregar, vem gente de tudo que é lado, e ele fica tão forte que rapidamente, já nos anos 80, nós somos o 4º exportador de calçados. Dois Irmãos. E as fábricas começam a colocar filiais em outros lugares, tipo Osório, Vera Cruz. As fábricas de Dois Irmãos passam a colocar filiais em outros lugares. Ônibus circulam por tudo que é lugar, até do Caí vem ônibus, Charlau, enfim, para Dois Irmãos. Foi uma loucura, uma transformação total, uma pressão social muito grande. As administrações tiveram que rebolar. Então, o que é o calçado? O calçado é uma revolução. Uma revolução. E uma coisa curiosa, né? O povo que saiu muito de São Leopoldo, volto a dizer, era muito amplo, para outras regiões, em direção à Estrela Teutônia, em direção a Cerro Largo, para o outro lado de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, muitas dessas famílias, muitas mesmo, saíram de Dois Irmãos, do Morroite e Santa Maria para aquelas regiões. E agora, depois, quando se deu essa migração interna, descendentes desses voltaram para Dois Irmãos. Você vai perguntar hoje para os dois irmonenses, bom, pede para levantar a mão os adultos
Quem é que nasceu aqui? Meu Deus do céu. É uma terra hoje de imigrantes, uma terra de imigrantes. Os filhos, então, estão nascendo ali. Mas os adultos, e se você for perguntar quem, a origem da família é onde? Ah, Dois Irmãos, ah, Santa Maria, é Morreita, é Novo Hamburgo, enfim. É um negócio muito curioso. Esse fluxo migratório também é êxodo rural. Nós tivemos isso também. E que também se sofre isso internamente no Nós município. tivemos isso. Olha só, eu posso com uma certa tranquilidade dizer que anos 60 e 70 e 80, a agricultura ia mal. A agricultura ia muito mal e é por isso, muito especialmente por isso, que as pessoas muitos vendem sua terra lá fora e vão para Dois Irmãos. E encontram uma outra realidade. Você vende lá uma terra que não tem aquele valor naquele momento. E chega em Dois Irmãos e quer comprar um terreno, quer construir, não consegue. A ponto do prefeito Wolff chegar a pedir na imprensa, aqui de Novo Hamburgo, por favor, não venham mais. Na 0 hora, me parece que foi. Não venham mais, não venham mais. A agricultura teve momentos delicadíssimos. E nós tínhamos no nosso interior muita gente pobre. Acredite, nós tínhamos. Foi feito um levantamento, isso foi nos anos 60, com participação da Universidade Federal, e quem estava à frente lá era o pastor Dressel, evangélico. É um intelectual que se tornou um homem muito conhecido, famoso, e esse resultado ele apresentou num encontro em Teutônia, e os números são de arrepiar, a pobreza era enorme. E isso eu também pude ler em livros, eu não sei agora o autor. Eu tenho, sempre que cai um livro com essas questões, a gente acaba lendo, né? Então, não sei exatamente quem foi o autor, mas ele escreve sobre inventários feitos por essas famílias lá do interior. E aí descrevia-se o patrimônio que tinham. De chorar, era coisa assim de chorar. Porque a terra valia pouco. A casinha era uma casinha extremamente modesta ainda, e dentro de casa, muitas vezes, nem armário não tinha, nem armário. Eram bancos de madeira, uma mesa qualquer. Chegava a se relacionar as coisas, os utensílios mais modestos, para dizer que tinha alguma coisa ali. Quero saber como é que Dois Irmãos preserva seu patrimônio material, casas mais do que centenárias que estão de pé, porque não havia exatamente uma consciência, né, Stein? Havia, sim, uma vontade de fazermos muitas coisas e que o novo viesse melhor. Então, tudo que está de pé lá são heróis da resistência e que hoje a gente celebra nesse bicentenário, exatamente, mas sobretudo no turismo. Exatamente. Nós perdemos... Não dá para preservar tudo, né, Steph? Não dá para preservar tudo. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Perfeito. Hoje, numa conversa de peso com o ex-prefeito de Dois Irmãos, atual vice-prefeito, Juarez Stein. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de Dois Irmãos, o Juarez Stein.
num oferecimento de Mercator, Sicredi pioneira, nossa Sicredi, né, Juarez, que nos apoia tanto, que trabalha Sempre tanto presente. ao lado das nossas Um comunidades. atendimento maravilhoso. Faculdade INH, 192 anos de INH, né? E o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Te provocava, Stein, antes de irmos para o intervalo, sobre a preservação do patrimônio histórico, material, sobretudo, né? Que é os monumentos que nós temos, as casas em Chaimel, o moinho, alguns prédios históricos, né? O armazém, que hoje é um museu. Tudo que a gente conseguiu construir e salvar de memória viva, material, dos nossos imigrantes. Nesse momento, e já te parabenizo a ti e ao prefeito GR, mas sabendo dessa vivência que vocês dois têm juntos na escolha de caminhos, por aquela contagem regressiva, que está lá desde os 300 dias, a gente vivia o nosso CARP, né? Que também é outro espetáculo da cidade, mais um grande evento turístico, que pode até dividir opiniões lá, porque também vem gente de tudo que é lugar, mas que é lindíssimo, que é um belíssimo evento. E está lá, desde os 300 dias para o centenário, a gente chegando agora pertinho, 25 de julho, 200 anos da imigração alemã no Brasil, que começou dessa forma organizada como a gente tem aqui na nossa São Leopoldo, na nossa região. Tudo era São Leopoldo, como tu bem colocou, né? Essa preservação do patrimônio material, esse patrimônio histórico, e vocês transformando isto e mais o nosso patrimônio imaterial, o café colonial, por exemplo, que nasceu em Dois Irmãos, como atrativos turísticos. Vocês recebem milhares de pessoas todos os fins de semana, né? O CARP cresceu muito. Chega a assustar pelo crescimento, tanto que passou a se cercar a área por uma questão de segurança, né? Para ter um controle maior, porque é uma festa na rua. Uma festa na rua é uma festa na rua. Você não sabe quem veio para a festa, o que ele está trazendo, enfim. Então, se começou a cercar a área com bastante segurança, cobrando um ingresso que não é alto, né? Mas ele tem registros aí, ele vem de décadas e décadas sendo celebrado. 190ª. Não me pergunte agora, mas... Terceira ou quarta edição, é uma loucura. E ele foi até os anos 90. Ele era festejado nas casas, nas famílias, nas igrejas e nos salões. E depois, por algum motivo, alguém começou a levá-lo para a rua. Talvez a terceira idade ou algum prefeito, talvez o prefeito Malman, com auxílio do vice dele, o Renato, que era muito ativo. Talvez eles tenham começado esse processo com a participação da terceira idade ou grupos de dança e começou a ir para a rua cada vez mais, e hoje é o que você conhece lá, dezenas de milhares de pessoas comparecendo, especialmente no sábado, uma festa gigantesca. E reduziu um pouco aquela festa na família, aquela tradição de convidar, e nem precisava convidar, que os parentes vinham, e de fato ficavam 2, 3 dias, e é a realidade que no fim da festa ainda se levava cuca, linguiça para casa, né? E que para preparar essa festa se trabalhava muito antes, porque vinham animais, vinham a cavalo, enfim. Tá? E na igreja continua absolutamente firme. Aquela ida... A gente é testemunha disso, estamos sempre juntos lá. Exatamente, a igreja, é maravilhoso. A ida das igrejas para Santa Cecília é um momento muito especial. E ele cresceu também na seguinte direção: as escolas, todas as escolas celebram. O comércio, a indústria, ou seja, a cidade toda. É um fenômeno. A cidade toda celebra o CARP São Miguel. É incrível. Então é um patrimônio. Realmente é. É um patrimônio. E o Natal, falamos outra hora, mas assim, voltando para o patrimônio material, eu acho que o primeiro prédio a ser adquirido e preservado foi o museu. Foi o museu pelo prefeito Wolff. O prefeito adquiriu, ele foi até 1988, adquiriu o imóvel. É uma casa em Enxaimel, bem antiga. Ela é dos primeiros 5 anos, 1830, 1840, por ali. Que luxo.
E agora nós estamos querendo restaurar todo o patrimônio. Abre parênteses, estamos recebendo aí incentivos, Isso, né, nós apoios, estamos... sobretudo, inclusive com incentivo fiscal do ICMS. Sim, está tudo né? aprovado, tudo ok, Vamos nós lá, temos vamos já apoiar. parceiros, pronto, falta pouco para dar início ao trabalho de recuperação. Depois nós tivemos uma luta de um grupo, de uma parcela da comunidade muito importante para a preservação, para manter em pé a antiga igreja matriz, essa que levou 12 anos para ser construída, que iniciou em 1868 e foi até 1880 em 2 etapas. Veja a dificuldade, eram tempos difíceis. 1868, o padre Dorlemann, um alemão, começa a coleta para construir a igreja, essa igreja. E ela em 2 etapas, e ele conclui, ele sai um tempo, ele volta, faz novas coletas e termina em 1880. E havia um propósito aí de derrubar esse prédio. Então houve uma mobilização e de uma parcela importante, com abaixo-assinado, vai para cá, vai para lá, apoio da administração na época, e está lá, está lá. E depois, com o apoio de uma pessoa que eu não posso esquecer, que participou muito, foi o Reinheimer, nós criamos as leis de tombamento, e aí sim, foi 2 dúzias, mais de 2 dúzias de prédios foram tombados. Repito o que eu disse um dia desse, é uma lei invasiva, ela às vezes é difícil de entender a presença do poder público dessa forma, de chegar e fazer um tombamento tudo da sua casa e dizer que a partir de agora você só mexe aqui com a autorização do conselho, com a autorização da administração. Mas é o interesse público. É o interesse público. Se nós não tivéssemos feito isso, Stefan, nós não teríamos mais resquícios da antiga Dois Irmãos. Que nem eu disse há pouco, não dá para preservar tudo, mas nós perdemos prédios importantes. Prédios importantes. Na frente da Igreja do Relógio, havia um prédio onde funcionou escola, onde funcionou uma série de coisas. Um prédio grande, e que sucumbiu, com o tempo sucumbiu. E assim foram uma dezena de prédios importantes que não resistiram. E as casas em Chaimel, mais antigamente, que eram do século XIX, essas também sobraram algumas unidades. Algumas estão lá, mas a maioria se foi. Isso tem bastante ainda no interior, no nosso interior. Eu digo interior, mas... A rota colonial é um caminho lindíssimo. Exatamente. Lindíssimo. Todo mundo tem que fazer. Mas e a rota romântica? Nos municípios da rota romântica tem muitos prédios construídos com esse estilo em Chaimel. É uma maravilha. Mas a rota colonial é um passeio lindo, né? Passeio Entrar no sim. travessão Um lugar maravilhoso. Caminhar por ali. Sim. Eu vou mostrar um pouco da riqueza. Voltando, nós temos a ponte. A ponte que, aí sim, o IFAI também, preservem a ponte. Agora está sendo construída a nova do lado, é para ficar pronta esse ano, mas com todo cuidado para que não se mexa na antiga, que depois vai ser enfeitada e vamos deixá-la ali. Né? A poucos metros dali tem o Moinho Kohler. Esse moinho tem uma história muito interessante. Tudo começou com Blaut, com a família Blaut, Jacob Blaut. Ele construiu esse moinho em 1854, ou terminou ele em 1854. E foi um dos que gerenciou a construção da ponte em 1855. Ele está enterrado no cemitério na Alberto Ribnik, na frente da escola Mário Sperb. Ele e a primeira esposa estão lá. Tá? Era muito poderoso. Segundo o levantamento do Philipp Braun-Kuhn, os Blaut eram famílias muito abastadas, muito poderosas. Tá? Então, é um prédio super interessante. Você vai ver, lá tem paredes em alguns lugares de quase 1 metro de espessura. Ele tem um maquinário, parte do maquinário veio da Alemanha, está lá ainda. Original? Original, tem um maquinário original. Ele agora sofreu mais um golpezinho com essa enchente que houve. Não essa agora, a anterior, né? E os irmãos Kohler... Todo mundo ficou com o coração pulando ali, porque né, a água queria levar. Né? Os irmãos Kohler foram comigo, porque agora é patrimônio do município. O prefeito adquiriu, o projeto está tudo pronto. Culpa tua isso aí também, tá? Tudo pronto. O prefeito adquiriu, mas a culpa é tua. Um pouco sim. Espero que dê certo. Vai dar, porque a história é longa. Aquilo ali é maravilhoso. Mas há poucos dias estávamos lá e os irmãos Kohler, o Nelson e o Guilherme, vieram lá e disseram, olharam onde a água parou nessa enchente
e disseram, puxa vida, essa aqui foi além daquela de 65. Eles em 65 marcaram até onde foi a água. Essa aqui foi além. Então, evidentemente que, sendo restaurado o prédio, vai se fazer uma proteção para evitar que a água agrida esse patrimônio. Tem muito por fazer. Ele está limpo, estamos agora esperando o momento de fazer o lançamento, e aí é uma jornada, né, Stefan, que não é fácil. Ela é um caminho árduo, mas isso precisa ser preservado. O IFAI diz, esse é um prédio que precisa ser preservado, que deve ser preservado, assim como deve ser preservado a Ponte de Pedra de 1855. Aí eu fui procurar, eu mexi nos documentos, porque a família Collett guardava todos os documentos. Que maravilha. Das atividades dos Blaut nós não temos documento, do dia a dia. Depois entrou uma família Sperr e uma família Engelmann. E aí, em 1900, entra a família Collett. E, desde então, família Collett. E a família Collett tinha o hábito de guardar todos os documentos. Você vai achar, desde autorizações para funcionar do município, da vigilância sanitária, você vai achar blocos de nota, você vai achar documentos, Stefan. Um negócio maravilhoso. Sabe que Novo Hamburgo começou em Hamburgo Velho. Aqueles estabelecimentos em Hamburgo Velho negociavam com os Collett. O seu Collett ou os seus funcionários colocavam em cima da carroça batata, feijão, me ajuda, banha, ovos, e ia até Hamburgo Velho. E lá negociava com aqueles Weisheimer e outros famosos que ficaram na história, como os comerciantes famosos lá de Hamburgo Velho, que deram origem a Novo Hamburgo. Então estão lá os documentos escritos a caneta tinteiro, no capricho, uma época em que o cidadão tinha tempo. Era uma vida mais calma. E está lá aquela letra bonita. E está lá também, você sente a transição do alemão, do cotidiano, aquele que só se falava o alemão, para o português. Então o sujeito se deparava, tem que escrever arroz, Reis. Ele colocava Reis em algumas vezes. Esses documentos estão lá. Estão lá. Se estão um pouco precários, porque primeiro são antigos, depois, por um bom número de anos agora, o moinho ficou parado. E talvez com a umidade sofrendo. Mas já foram olhados, alguns já foram fotografados, então já se tem o principal levantado para depois fazer a preservação. O que vocês construíram lá em âmbito de turismo, eu acho que é um exemplo para toda a nossa região. A gente vê, inclusive, Morro Reuter buscando um caminho assim, Ivoti perseguindo muito, felizmente, com sucesso, esse caminho. Mas Dois Irmãos continua sendo a cidade que mais recebe gente fim de semana, nos restaurantes, nas ruas da cidade, nos parques, no Parque Romeu Wolf, né, por exemplo. Muito bonito. Nas vistas diferentes de cada uma das regiões da cidade também. É muito gostoso estar lá. Agora tem uma época especial, não diretamente conectada com a nossa cultura germânica, mas diretamente conectada com a nossa cultura germânica de associativismo, de união, de espírito solidário, comunitário, que é o Natal que vocês criaram lá. É maravilhoso. Que é a forma como vocês constroem coletivamente um evento tão verdadeiro que é o maior Natal do Rio Grande do Sul de verdade. É um Natal maravilhoso de Gramado, que é uma grande indústria, e nenhum demérito a isso, sucesso total a eles. Mas como as pessoas vêm buscando cada ano mais estarem Dois Irmãos por conta dessa verdade. E deixa eu só voltar um pouquinho para parabenizar os municípios da Rota Romântica, Stefan, que chegou um momento em que a ficha caiu, em que todos se deram conta de que nós vivemos numa região maravilhosa em termos de paisagens e a cultura, e um povo maravilhoso, e um povo que capricha, que planta flores, que mantém a cidade limpa, que recolhe o seu lixo, que quer reciclar, o tempo todo, todos tentando fazer o melhor possível para tornar mais atraente a sua comunidade. Isto veio, eu acho que isso nós conquistamos, isso é ótimo, esse é o caminho, né? O Natal realmente, esse é um evento que merece todo cuidado. Tem noite de 20, 25 mil pessoas lá. Exatamente. E ele faz bem. Toda noite tem muita gente. Ele dá muito trabalho, Stefan, com certeza dá muito trabalho. Talvez nós não tenhamos atingido ainda aquele ponto em que a comunidade se apropria e como eu vou dizer assim, almeja
mais receitas, porque essa visão tem que ter. Né? Você tem um produto, a comunidade, o empreendedor, ele precisa olhar para aquilo, eu vou tentar também me aproveitar. Tem o lado religioso, o lado comunitário, mas a questão financeira, a questão do negócio precisa funcionar também. Mas o evento faz bem para a comunidade. Você trabalha um ano todo. Imagina esse momento que nós passamos. Nós tivemos 2 secas, 2 momentos em que eu nunca, né, em todos os meus anos de existência, eu tinha visto os nossos arroios em Dois Irmãos da forma como nós os encontramos nas 2 secas. Praticamente só mais pedras. Impressionante. Depois vem Covid, vem dengue. Puxa vida. A Covid foi um negócio avassalador no Brasil. Avassalador, com 600, 700 mil mortes. Então, puxa, isso nós nunca tínhamos passado. Você passa 2 secas. Você passa a Covid, você passa pela dengue, daí vem 2 enchentes. Esse povo vai ter que ter um momento de descansar, de parar, porque o ideal seria que tivéssemos uma terapia coletiva para atender, porque muitos estão, Stefano, sofrendo. Muitos estão. Eu acho que todos fomos atingidos. Mas aquele que vive o dia a dia, que teve os seus móveis destruídos, que perdeu a casa e que não vai mais nem poder aproveitar o terreno, isso é um negócio devastador. E isso não vai desaparecer, ele vai carregar isso para o resto da vida. Mesmo que ele tenha só perdido os móveis, o que ele conquistou com muito trabalho, com muita luta, aquilo vai incomodar ele por um bom tempo. Então, esta gente toda merece chegar no fim desse ano, por exemplo, final de 2024, final de 2025, e ter um mês e pouco, um momento agradável, de paz. Aí você vai a Dois Irmãos, tomara que isso continue assim. Você pode colocar a família para caminhar em qualquer das ruas da área central. É quase tudo gratuito, você chega, senta. O seu consumo, evidentemente, você vai beber alguma coisa, comer alguma coisa, você vai pagar. Mas não há o ingresso, e é show aqui, show ali, e tem alguém divertindo as crianças, e tem praças, e tem isso, tem aquilo. Tem desfile. Exatamente, tem os desfiles. Tem e árvore tem linda. A árvore maravilhosa, e ali na árvore, ali sim, tem shows mais apurados, mais... Então, é um evento que mexe com a autoestima das pessoas, e recupera as pessoas, recupera a energia das pessoas. Estaremos juntos Que bom. Em Dois Irmãos, mais uma vez. 25 de julho. Que bom, mais uma vez. Vai ser uma grande celebração do bicentenário, apesar disso tudo que tu está nos Estados Unidos. No 25 agora nós temos 3 noites, Stefano, se ainda tem tempo para comentar rapidamente. No dia principal nós temos uma encenação, que é pela Curto Arte. Betinho, nós temos um momento de entrega de troféus e um culto ecumênico, e temos um documentário. Vai ser lá na igreja. Tudo na igreja. Né? E vamos ter um documentário de uns 30 minutos sobre a nossa comunidade. É algo também para deixar um registro, especialmente para o futuro. Juarez Stein, sempre uma honra conversar contigo, sempre da mesma um forma. Bálsamo de conhecimento, de cultura, e como a gente fica feliz de ver quando as coisas, existe uma sinergia de quem faz a cidade acontecer, com um político que sabe construir coletivamente, a gente tem o sucesso que Dois Irmãos têm. Parabéns. Procura-se fazer sempre o melhor, é aquela coisa, você procura fazer sempre o melhor para a cidade toda, né, torná-la atraente, bonita, aprazível. É o que se faz no dia a dia. Rumo ao bicentenário. 200 anos da imigração alemã no Brasil. Dois Irmãos vive intensamente isso. A gente vai curtir isto, o mês do café colonial, julho, né, um doce de cidade que é a nossa Dois Irmãos, capital do café colonial, né, ali tudo começou. E depois tem Kerb, depois tem Natal. Todo fim de semana tem coisas maravilhosas para fazer em Dois Irmãos, uma delícia. Hoje uma conversa de peso com o ex-prefeito de Dois Irmãos, nosso vice-prefeito, Juarez Stein. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.